Metrópolis Serviço e Saúde, com Cristina Miranda e Stephanie Suerdick. Metrópolis Serviço e Saúde. 3h06. Está começando aqui, quinta-feira, né, gente? Dia de especial Metrópolis Serviço e Saúde. Eu, Cristina Miranda e Stephanie Suerdick. Boa tarde, tudo bom? Zé, boa tarde, Cris. Muito boa tarde a todos. Estamos chegando. Isso. Zé Silva ali, comandando a gente. Mas hoje, pelo menos, são 2 horas. Então, talvez ele deixe, assim, a gente escapulir um pouquinho, às vezes, no intervalo. Não deixa, não. Mentira. Tava achando que sim, mas não. Ele não vai deixar. Mas você pode ligar para cá, ele vai lhe atender, colocar você no ar, como sempre. 35055000. Se preferir, mesmo número para mandar mensagem via WhatsApp. 35055000. Pode ser áudio, aceitamos. Muito felizes da vida, de bom grado. A gente tem um tema hoje que é sensacional. O Medrado até já falou aí na passagem do programa, que é muito importante. Deixa a pergunta. A gente vai falar sobre solidão. Estar só é sinônimo de solidão? Existe uma epidemia de solidão? Antes só do que mal acompanhado? É uma verdade? Solidão incomoda? A gente tem tantos assuntos. A rede social, ela aproxima ou afasta? Dá para estar no meio de uma multidão e estar sozinho? Cidades grandes, enormes, que tem inclusive como personalidade da própria cidade a solidão. Me vem à cabeça sempre Nova York. Todo mundo é meio sozinho. E esses são todos os temas. Aí eu vou deixar a Stephanie apresentar nossos queridos convidados, que por coincidências da vida, eu disse aqui, a convidada não acreditou, mas é verdade. A gente escolhe porque eles são muito bons, é o que a gente sabe fazer. Escolher bem o entrevistado. E aí o tema ele vai surgir a partir daí. E não o contrário, muitas vezes. E por coincidências, eles se conheciam. A gente não sabia disso. Foi muito bom, né, Stephanie? É verdade. Olha, a gente tem uma dupla aqui hoje para discutir esse assunto e aprofundar em diversas áreas, né? Aline Guimarães, que é médica geriatra aqui conosco. E também André Gordilho, médico psiquiatra. Então, a gente vai tentar ampliar esse olhar em relação à solidão. Cris já trouxe aí alguns questionamentos, algumas interrogações em torno do nosso tema. E antes da gente passar a palavra, eu vou aproveitar para trazer aqui alguns dados, inclusive, que a própria Organização Mundial da Saúde apontou que o isolamento social, e aí a gente vai entender se esse termo está aí de fato relacionado à solidão, como é que a gente, digamos, tipifica isso, que esse isolamento social está se tornando uma verdadeira epidemia em todo o mundo, afetando 1 a cada 4 adultos, algo aí em torno de 5 a 15% dos jovens. Então, a gente já falou aqui de 2 faixas etárias, né? Jovens, adultos, e vamos falar dos idosos, ou seja, a solidão pode estar presente aí em qualquer idade, é isso mesmo? Ou seja, muitas questões para a gente responder. A Aline já está por aqui, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Dividindo o microfone com um amigo queridíssimo, André Gordilho. Um médico que eu admiro muito, né? Ele é bem mais velho do que eu, diga-se de passagem, mas admiro ele. Admiro ele imensamente. Somos colegas queridos, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje. André, muito boa tarde também, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui também novamente, e com uma médica tão jovem, que eu conheci criança, né, como a Aline, e que, assim, tão promissora, né, assim, começando a carreira, muito bacana. Deixa eu ver, quanto tempo você tem como psiquiatra, André? Eu me formei em 96. Então, não sei. Bota uns 25 anos aí, 20 e poucos anos. E a Aline, quanto tempo de formada? Vou fazer 25 ainda. Formei em 99. Se formou bem novinha, né? Eu entrei com 17. Isso é verdade. Isso eu tô pra fazer conta. Olha que pegadinha terrível. Eu entrei com 17. Zé Silva tá dizendo que tá na mesma idade. Tá, né? No mesmo, como é? Desvio padrão. Tá no ponto de equilíbrio. Tô quase chegando aos 40. Quase isso. Só eu que envelheci. Situação de vocês dois, viu? Eu tô com 15. Tô na faixa etária jovem. Meu Deus do céu. Olha, deixa eu ler uma mensagem. Você vê o que é etarismo, né? Todo mundo querendo ser jovem. Ninguém quer ser 56. idoso.
56. Hashtag E eu digo maturidade saudável. e eu sempre disse, olha, eu ouvi isso uma vez, repeti isso várias vezes já, até aqui na rádio. A mulher que diz a idade que tem, diz qualquer coisa para qualquer um. Ou seja, fica aí, né, a dica. Posso falar qualquer coisa. Sem limites. Se preparem, né? Deixa eu dar um recado aqui muito bacana de Rita. Rita de Cássia disse aqui, boa tarde, meninas, meninos. É com você, viu, André? O menino. Obrigado. Ela disse que ficou... Ontem ela participou do programa, estava com o Fabrício Miller, aqui, secretário de mobilidade. Ele ficou de ligar para ela para explicar sobre os ônibus. Ele ligou. E ela ficou, assim, felicíssima da vida, o funcionamento dos ônibus da Lagoa da Paixão, e disse que quer tentar melhorar. E explicou para ela como é que funcionava. Ela tá mandando um abraço, agradecendo a gentileza da gente, de todo mundo. Obrigada, viu, Rita? É muito bom ter o retorno aqui de vocês. Mas vamos lá, vamos começar no nosso tema. Já tem gente falando aqui, né, Stephanie? Muitos já conectados, vários. Mas eu acho que... Vamos tentar definir o que é solidão? Exatamente. Eu acho que o mais importante, eu acho que é isso. O que é solidão? Então, nós nascemos sós e morremos sós, né? Então, é interessante porque, essencialmente, o ser humano, ele tem uma trajetória única e sozinha, mas não solitária. Tanto não solitária que o ser humano é o único animal que não sobrevive se não tiver cuidado. Então, a gente consegue extrapolar para o quanto um ser sociável é o homem e a mulher, né? Somos seres sociáveis. E a solidão, ela não necessariamente ela está associada a estar só, mas a uma desconexão, uma falta de conexão com quem o rodeia, seja fisicamente, seja emocionalmente. Então, assim, eu diria que a solidão ela está mais relacionada com uma conceituação de um isolamento emocional, né? É quase um embotamento, né, doutor André? Assim, como a gente estava conversando antes, né? Assim, é um sentimento subjetivo, né? Porque muitas vezes você está rodeado de pessoas se sentindo só. Às vezes a gente vê isso muito, né, no idoso, né, que às vezes mora na casa do filho, tá cheio de gente ali, mas, enfim, as referências dele, que são os amigos, etc., já não se encontra mais, e eventualmente ele se sente sozinho a despeito de estar circulado de pessoas. Você deu o exemplo de Nova York, né, cidade com sei lá quantos milhões de habitantes, e as pessoas ali, cada um vivendo no seu mundinho solitário, né? Às vezes indo para o trabalho, não fala com as pessoas do trabalho, não cria um vínculo social, que é extremamente importante, né? Que o vínculo social, acho que ele é o oposto da solidão, né? Então, por isso que a gente sempre fala assim, o ser humano, como a Aline falou, ele precisa desse vínculo social. Obviamente que também depende, às vezes, do caráter que eu digo da personalidade de cada um. Eu tenho umas maluquices que, assim, eu gosto de ficar vendo aqueles programas de televisão, sabe, viver no Alasca, os trilhos do Alasca, Bahia, não sei o quê. Aí você vê aquelas pessoas que escolhem, por escolha própria, morar no isolamento lá do Alasca e ficam felizes com isso, porque também é possível a pessoa ser feliz vivendo sozinho. A grande dificuldade do ser humano é lidar com a solidão, é lidar com os momentos, é lidar consigo mesmo, né? Então, quando eu estou sozinho, eu tenho que pensar em mim, eu tenho que planejar, eu tenho que fazer muitas coisas, e isso às vezes é um peso, né? Então, é um pouco disso, né? O estar só não necessariamente é solidão. Às vezes o estar só é uma escolha, é um momento. Tem gente que gosta de viajar sozinho, que curte. Eu detesto, né? Gosto de ficar mostrando assim, essas coisas lindas aqui. Mas tem gente que gosta. Tem gente que adora. E isso não compreendo, E isso não é, ou seja, isso não é um problema necessariamente. Não. Agora é um problema quando gera sofrimento, quando gera incômodo, quando a pessoa começa a se afastar. E a gente também, enfim, tem muita coisa, né? Você tem que ver se essa solidão, ela está associada a alguma patologia, um quadro depressivo, ou não, ou se às vezes, da personalidade da pessoa mesmo, que pode ser uma coisa eventualmente ruim ou não, a depender de quem a gente esteja falando. E você sabe que a gente falou desse tema, assim, comentando para diversas pessoas,
E cada um tem um olhar mesmo. É verdade. Mário Kertz, quando a gente falou, e ele falou ontem no Saúde, ele lembrou do 100 Anos de Solidão, que é um livro incrível de Gabriel Garcia Marques, que é a saga de uma família, e que é uma família, estão sempre juntos, mas cada um solitário. Os personagens são solitários. E é interessante isso. É como se você me mostrasse com muita personalidade um especificamente, aí tem o outro, chama de solidão, mas talvez eles estejam bem. O infinito particular de cada um, né? Exatamente. E é engraçado você falar isso, porque André estava falando e eu refletindo o quanto existe uma aura de mistério e de um certo glamour em relação à solidão, porque muitos intelectuais, né? Muitos pensadores, filósofos, excêntricos, ressaltam a solidão como algo especial, como algo... Tem uma frase de Schopenhauer que fala que a solidão é o privilégio das almas especiais ou algo nesse sentido. Então, assim, existe ainda assim, ainda que a gente enxergue tantas coisas negativas, existe uma aura que se reveste como se houvesse uma elevação espiritual ou emocional, uma diferenciação de quem lida bem com a solidão, né? E talvez o mais profundo dessa conversa seja exatamente o que André trouxe, que é quando se está sozinho, não se tem outra opção que não a sua própria companhia. E você gosta da sua própria companhia? Né? Será que isso starta alguma coisa? E eu queria até saber um pouquinho mais, quando se fala isso, dessa coisa glamurosa, é como se, já vi algumas pessoas falando também, é como se tivesse a sua chance de você estar com você mesmo, sem se enganar. É aquela sua vontade, aquele seu desejo, se você vai beber água, você vai beber água. Não tem ninguém mais para fazer nada disso. Você tá só. Só tem você e você. Se vira com a sua vontade, você quer dormir, você não quer, você quer jogar para cima, você não quer. Se isso também, esse estar com você mesmo, não só se gostar, mas se você fala a verdade para você mesmo, ou você se engana? Muitas vezes se engana, né? Assim, porque tem a glamorização, então é bonito falar, né? Adoro estar comigo mesmo, adoro ficar sozinho, adoro, né? Não sei o quê. Mas quando você vai ver assim, na verdade mesmo, isso às vezes não é tão real, né? Porque ficar consigo mesmo não é fácil também, né? A gente tem as coisas na cabeça da gente, nossos estresses, nossos problemas do dia a dia, nossas maluquices mesmo, nossas coisas que a gente não gosta na gente, enfim. Aí, como a Aline também tocou na coisa das redes sociais, aí se compara, se pensa, aí fulano tá tão bem em tal lugar. Eu mesmo vejo assim, tem vários pacientes que são ótimos na rede social, quando eu olho assim, né, falo assim, como assim, acabou de sair, você acabou, né, de chorar aqui, aí tá super feliz. Então, a gente às vezes vive uma coisa falsa, né? Uma coisa que não é real. Um personagem, exatamente. É a persona, né? Que é a máscara. Né? Tem a máscara social, e a máscara social adora estar sozinho, mas a grande maioria das pessoas não gosta. Né? Mas sozinho, você se engana ou não? Você olha pro espelho e diz, rapaz... Tem alguns momentos que você tá... eu quero dar uma relaxada ali, ver um filme sem ninguém me aborrecer, mas aquilo quando é uma coisa geralmente que se prolonga, em geral não é uma coisa muito comum. Tem pessoas que lidam melhor com isso e que gostam de estar mais sós, etc. E aí é da personalidade, mas eu diria que a grande maioria não é assim, porque nós somos seres sociais. Né? Então, tanto que até, né, Aline, se eu estiver falando besteira, vai me corrigir, né? Uma das coisas mais pro idoso, ou seja, que às vezes é tão bom quanto eventualmente a medicação, como a atividade física, como não sei o que, é o idoso estar socializando. A socialização do idoso é uma das coisas que leva ele a proteger de quadros depressivos, né, eventualmente de quadros demenciais, né, aquela pessoa que socializa, né, por mais tempo, que tem um vínculo social, né, então, assim, a gente é um ser social. Agora também, né, eu vou passar
15 dias nós 4 juntos, né? Não sei o quê. Aí você termina se desentendendo, então... Você tá querendo férias já dos amigos, né? Não aguento mais amigos, né? Eu acho que o programa tem 2 horas por causa disso. Tá bom, né, gente? Eu espero que dê. Eu quero pegar um ponto aí, e quando o André fala, nós somos seres sociáveis, e a gente citou aí já a questão das redes sociais e desse mundo, digamos, paralelo que se vive, que as pessoas, né, incorporam verdadeiros personagens, põem as máscaras. E quando a gente olha para esse ponto de, é bom talvez você saber ficar só com você, mas tem gente que não sabe e aí se aprisiona na rede social. Que cenário é esse, então, para não se sentir só, para não ficar só consigo e enfrentar essas questões, né, do individual, ela passa ali aquele tempo que ela ficaria com ela mesma na rede social. Tem risco disso? E como, que cenário é esse? E como, né? Como é confortável. Imagine, eu acho que a pergunta era para você. Para os dois. Então, imagine o que é a pessoa, aí talvez a gente trate mais dos jovens como uma válvula de escape, né? E também como uma causa de isolamento social. A possibilidade de interagir usando uma máscara que ela é inquebrável. Porque na rede social você posta o que você quer que o outro veja. Então, ele acaba muitas vezes deixando de se expor. E deixando de se expor, ele deixa de sofrer frustrações. E aí a gente vem com essa questão de estar, talvez, quem sabe, criando uma geração de cristal, porque não se dá a oportunidade do enfrentamento com as frustrações e, de repente, isso trazer, vou dizer assim, a possibilidade de engrossar o couro, porque a vida não é só feita de coisas fáceis, de coisas boas. Em relação ao idoso, especificamente, que André trouxe, é interessante os dados. Tem um estudo brasileiro chamado ELSE Brasil, que é um estudo longitudinal com a população idosa, que tem um N de muitos pacientes, e quando se fez a pergunta de se você se sente só, se você sente solidão na maior parte do tempo ou em uma parte do tempo, quase 50% dos idosos responderam sim. Então, respondendo a sua pergunta, solidão é uma epidemia. E tem um estudo que fala um estudo americano, salvo o melhor juízo, que fala que o impacto da solidão numa pessoa, ela é comparável a mais ou menos 15 anos de tabagismo. Então, a toxicidade da solidão, assim como a toxicidade de relações tóxicas, ela é, de fato, comprovadamente maléfica para o corpo, né? Não é só a mente, porque eu acredito... eu antes só do que mal acompanhado, né? Mas assim, o só, a depender do só, também é tóxico. É isso, são, né? Os dois. E uma das coisas que eu acho que é bem pertinente nesse sentido é que em algum momento eu acho que foi necessário para o homem estudar, explicar, separar o corpo, a mente e a alma, o espírito. Mas todos nós somos tudo isso coexistindo na mesma panela, fervilhando e mudando a cada momento. Então, se a gente pensar só que a solidão faz mal só para o emocional, nós estamos retrocedendo no que, de fato, a gente já conhece. Né? Ou seja, o corpo físico, ele sente, né? Eu tô até aqui com... A gente tem ouvinte ali. Vá. Deixa eu só aqui que eu trouxe esses dados que a OMS divulgou, né? Que eu trouxe no início como isolamento social, já como uma epidemia mundial. Ela traz que, inclusive, as taxas de mortalidade e de doenças cardiovasculares são mais altas em quem tem menos contato social. E, por isso, a solidão já vem deixando de ser vista como um problema individual para ser olhada como algo mais geral e até mesmo de saúde pública. Isso. E que acaba gerando, né, seja a liberação de fatores inflamatórios, coisas desse tipo, por isso que termina, né, aumentando essa prevalência dessas patologias, que não só as patologias mentais, né?
Então, assim, como tô falando essa coisa do estímulo, tem, né, os estudos comportamentais mostram que estímulo positivo é bom, estímulo negativo, beleza também. A ausência de estímulo é pior. Então, às vezes, por isso que você vê, às vezes, os casais, né, que vivem naquela briga constante, aquele negócio, mas você separa os dois. Né, eles aí, ou seja, pioram, às vezes adoecem mais rápido. Então, você é unido pelo rancor, unido pelo ódio, unido pelo não sei o quê, mas aquele estímulo, às vezes, se faz necessário. Obviamente, é patológico, não deveria ser assim, mas a ausência de estímulo, ou seja, aí no caso seria a solidão completa, é pior. E nessas coisas de redes sociais também é aquela coisa, né? Cria-se a máscara, a gente vive uma geração complicada agora, principalmente eu sou completamente favorável à necessidade de frustração, deixar a criança se frustrar, deixar, né, ouvir não, sabe, quebrar a cara, isso faz parte, porque se você não permite isso em casa, onde é um ambiente de cuidado, de amor, etc., a vida vai fazer isso e vai fazer de uma forma muito mais dolorosa, e é o que acontece com essa geração de hoje. Você vê um aumento da incidência, né, dos quadros de transtorno de personalidade borderline, que não tem capacidade de se frustrar, os adolescentes se mutilando, se cortando, sabe? Porque não consegue ouvir o não consegue, aí se ofende com tudo, etc., sabe? E aí, ou seja, a gente leva uma geração que tem crescido muito, né, os problemas mentais. E essa geração ainda não envelheceu. Agora imagina se já está assim, né, agora, né, com adolescência, início da idade adulta, quando envelhecer, se não tiver um freio de arrumação, uma melhora nisso aí, a tendência é também envelhecer mal. Né? Temos ouvinte na linha. Patrícia, tudo bom? Como vai? Olá, tudo bom? Boa tarde, gente. Que tema é esse? É para uma semana, Cris, esse tema para a gente conversar. Muito bom, parabéns. Olha, eu li um livro chamado O Lado Doce da Melancolia e aborda justamente esse ângulo que vocês estão abordando aí. E aí eu queria deixar o seguinte, duas coisas. Aquele filme, Divertidamente, no início da idealização dele, não era a tristeza a protagonista junto com a alegria. A tristeza seria coadjuvante, né? E depois de muitas análises, com muitos psicólogos, chegou-se à conclusão de que a tristeza que deveria ser uma das protagonistas junto com a alegria, nenhum outro sentimento. E eu quero perguntar o seguinte, o desafio com relação aos adolescentes, mais ou menos muito disso que o doutor falou aí, lidar com frustração, ouvir não. Quais são as dicas, quais são as orientações que vocês poderiam dar a nós, pais de adolescentes? Obrigada, boa tarde. Obrigada, Patrícia. Que participação maravilhosa. Você citou um filme que eu, inclusive, uso em aula, assim, quando eu dou aula. Né? Aí você falou da frustração, né? Aquela cena da Riley que ela perde, acho que não entra pro time de hockey e tá super triste, sentada em cima da árvore, os pais vêm, acalentam ela, daqui a pouco os amigos vêm, e aí quando a alegria tá atrás da tristeza lá naquele, enfim, dentro da cabeça dela, né, ela encontra e ela vê aquilo, e aí ela compreende que a tristeza, os momentos de tristeza fazem com que momentos alegres venham depois, e que a tristeza pode ser uma geradora, né, de uma alegria posterior, e é isso que vai fazendo a gente amadurecer, e depois no final do filme a bolinha ela fica, né, metade amarela, metade azul, porque os dois principais atores ali lidando com a mesa de comando, né? Eu acho que se fosse dar uma sugestão, saiba dizer não pro seu filho, saiba negar, saiba fazer com que ele se frustre, não é virar um carrasco, é só assim você não tem a obrigação de ser o brother maior do seu filho, nem de prover tudo que ele quer, como ele quer. E a geração de hoje, assim, até os próprios pais de hoje querem dar tudo. Pegar um menino de 5 anos, dar um celular, fazer não sei o quê, e aí, ou seja, não deixa a criança aprender a se frustrar. Tem até um psicólogo que esqueci até o nome dele, é Léo, alguma coisa, que ele fala da síndrome do pequeno imperador, né? Ou seja, então, que ele fala disso, né? Que você cria pequenos imperadorzinhos em casa que não conseguem ouvir não, e
porque você não nega. Eu me lembro quando eu era criado, então era não, era esporro, era... E você fez isso com seus filhos? O que muda nessa geração? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Eu dou esporro, sim, nego, né? Meu filho, às vezes, da ameaça dar uns chiliques lá, eu, né, dou uma tungada lá mais forte, porque... Mas você tem essa consciência. Onde é que está a falta de consciência dessa geração média que a gente tem, dessa idade? Eu acho que é falta de respeito geral, né? Assim, mas o pai não impôs? Os pais vão para a escola e brigar com o professor, porque o professor chamou a atenção do filho que estava fazendo besteira. Né? Então, ou seja, lá em casa, quando eu era pequeno, eu tomava muita bronca. Na escola, chegava em casa, ainda tomava bronca em casa. Aí, ao contrário, o pai vai para brigar com o professor. Né? Assim, obviamente, tem professores e professores, tem situações, mas... Em geral, eu acho que tem uma inadequação do mundo hoje, né? O mundo anda inadequado. Em que pese ser geriatra, eu queria fazer uma colocação em relação aos jovens, que é o seguinte, talvez essa dificuldade, essa dificuldade de enfrentamento da frustração, ela esteja ligada ao ter tudo, ter mais, né? Tem aquele pensamento, né? Que tempos difíceis fazem pessoas fortes fazem tempos fáceis e tempos fáceis fazem pessoas fracas. Talvez estejamos nesse ciclo. Mas muitas vezes a falta de limite, ela é confundida com falta de amor. Isso. Porque é como se fosse assim, meu pai e minha mãe não estão nem aí para mim, tanto que deixam eu fazer qualquer coisa. Não importa a consequência, né? E talvez haja em nós pais, né, nessa geração, uma dificuldade de lidar com a frustração da gente não ter tempo suficiente para os filhos e daí sermos mais permissivos, né? Na minha casa, a gente, me perdoe a piada, mas assim, a gente brinca que somos dois educadores, Hitler e Mussolini, eu e meu marido. Mas eu acho que a forma é o que é mais importante. Eu acho que se você sabe o que você quer, se você sabe que você precisa dizer não, o cuidado e o amor, ele é transmitido na forma, em como você diz esse não, em como você acolhe. Olha, eu entendo que você se frustra, mas eu sou sua mãe, eu não sou sua amiga. É minha obrigação legal, espiritual, social, educar você. E eu não vou deixar que você, com 16 anos, tenha bebida alcoólica na sua festa, na sua comemoração de aniversário. Você goste ou você não goste. No dia que você tiver seus filhos, você pode querer criar diferente. Então, assim, eu acho que é o como. Acho que quando a gente tem um como adequado, eu brinco, eu digo assim que o como ele é tão importante que é como você... Quando você dá um presente, você tem o presente em embalagem, né? Se você pega um diamante e embala numa caixa de joia, a pessoa vai receber aquilo com bom grado. Agora, se você pegar um diamante, embalar num papel de jornal e entregar, a pessoa não vai nem se dar a oportunidade de abrir. Então, acho que o como é o segredo para a gente conseguir lidar com essas questões em relação aos filhos. Ok, Zé Silva, já sinalizou 3 vezes, levantando a mão, fazendo mímica, que eu não entendo nada. A sombra aqui, ó. Você finge que não vê, né? Fala a verdade, que isso fica de lado. Eu tô numa posição super estratégica para isso. Eu fico tentando me esconder. Ok, Zé, vamos para o intervalo. A gente volta já. Nosso tema especial hoje, hein, Stephanie? Maravilhoso. Solidão. Bom demais. Vamos lá. Você está ouvindo o especial Metrópolis Serviço e Saúde. Vem de nota Enem ou vestibular online e alcance a excelência profissional que tanto sonhou. Estude na UniFTC com bolsa de até 100% em toda a graduação, exceto medicina. Consulte regulamento no site. Na UniFTC você conta com práticas desde o início do curso e foco na realidade. Escolha seu futuro agora. Escolha UniFTC. Inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Chegou
A Prefeitura de Salvador entrega o primeiro hospital municipal veterinário da Bahia para cuidar, oh meu Deus, para cuidar dos gatinhos e cachorritos mais tchutchuquinhos do papai. Desculpe. São equipamentos de ponta, atendimento ambulatorial e clínico, tudo para tratar as criaturinhas mais pichucas do mundo com todo carinho. Prefeitura de Salvador, colada com gente e com os pets também. Se você é produtor rural ou tem seu pequeno negócio, não perca tempo. É hora de resolver aquela dívida que não sai da sua cabeça. Só até o dia 24 de abril, você tem até 90% de desconto para quitar dívidas rurais e até 70% de desconto para dívidas não rurais com o Banco do Nordeste. Tira a dívida da cabeça, regulariza. Ligue 0800 728 3030 ou procure uma agência. Consulte condições. Banco do Nordeste, Governo Federal, União e Reconstrução. A família que você ama, a empresa que você constrói, a tranquilidade que você merece. O que é realmente valioso na vida não cabe em um cofre. E é por isso que precisa ser protegido. Essa é a missão que guia a CDI Segurança, empresa referência nacional por 3 anos e homologada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A CDI oferece suporte tático operacional 24 horas, frota de viaturas, equipe qualificada e a melhor entrega operacional. Por isso, conta com a CDI Segurança. Fale com a gente. DDD 71 4102 1203. Anote aí. DDD 71 4102 1203. Conta com a CDI Segurança. Toda Salvador, toda Salvador. Toda Salvador na boa. Toda Salvador de boa. Toda Salvador no Boa Praça. Toda Salvador, toda Salvador. Tem segurança e um mundo inclusivo. Empreendedores e artistas criativos. A gastronomia da Bahia e do mundão. A criançada esquece o celular e brinca de montão. Apoio Rádio Metrópole e Prefeitura Municipal de Salvador. Toda Salvador. Toda Salvador na boa. Toda Salvador de boa. Toda Salvador no Boa Praça. Toda Salvador. Quer comprar seu Fiat Pulse Drive automático 0 km? Aproveite a convocação Fiat. Um mês inteiro de condições especiais para sair de Fiat Pulse Drive automático, com supervalorização de R$4.000 no seu usado e taxa zero. Passe em uma concessionária Fiat ou acesse ofertas.fiat.com.br e garanta o seu. Paz no trânsito começa por você. Chegou a hora de conhecer o programa Bahia pela Paz. O Bahia pela Paz é parte de uma nova política de segurança pública na Bahia. Entre as iniciativas estão a modernização das ações policiais e de justiça e ações sociais para garantir os direitos e a cidadania de quem vive nas comunidades. O programa traz uma visão mais ampla sobre a segurança pública, com a participação do Governo do Estado, do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública, sociedade civil organizada e comunidades, todos unidos pela paz. No primeiro ano, o programa vai chegar a 12 comunidades em Salvador e no interior. Serão 24 coletivos Bahia pela Paz, formados por equipes do Governo do Estado e comunidades para dialogar e desenvolver ações como os núcleos do programa Esporte por Toda Parte, editais de cultura, equipes do programa Corra Pro Abraço, a inclusão de jovens no programa Qualifica Bahia e a realização de caravanas de empreendedorismo negro. É mais cidadania, respeito e desenvolvimento social. Bahia pela Paz. Mais oportunidades, mais segurança. Bahia, governo presente, futuro pra gente. A rádio da cidade, Metrópole FM. Você está ouvindo o especial Metrópole Serviço e Saúde. 3h40, estamos de volta aqui com o Metrópole Serviço e Saúde especialíssimo. Hoje falando sobre solidão. Eu, Cristina Miranda, Stephanie Suerdick, como sempre, Zé Silva, Jefferson Mora e você que está aí do outro lado. Na bancada com a gente, ajudando demais. E a gente não ficou um segundo
calado aqui. Intervalo, como sempre, animadíssimo. de coisas pra gente falar. André Gordilho, psiquiatra, e Aline Guimarães, geriatra. A gente também fala de jovens, a gente fala de mais velhos, a gente fala de todas as idades. A solidão, ela permeia aí qualquer idade, qualquer um. Tem uma pergunta aqui que é muito interessante. Boa tarde. Tem uma irmã que está sofrendo muito porque perdeu a mãe e o irmão. Minha mãe, né? A mesma mãe e o irmão. Estou sentindo que ela está com depressão. Ela não quer assistir TV. Se as irmãs vão na casa dela, ela não quer conversar, só quer ficar só, chorar muito. Sente dor do nada, vai na emergência, faz exame, não dá nada. Ela não diz há quanto tempo isso já está acontecendo. Mas é comum? Um olha pro outro para ver quem responde. Fiquem à vontade, viu, gente? Aí tem duas coisas aí, né? A perda leva ao luto, né? Então, o luto é aquele período que você vai ficar triste mesmo, vai ficar desanimado, vai sofrer com aquela perda, é aquele período de adaptação e que pode levar um tempo variável, né? Geralmente 15, 30 dias, né? Que você vai elaborando aquele luto e vai... Enfim, a saudade permanece, etc. Mas a vida, em geral, continua. Tem gente que não consegue atravessar isso, nem elaborar, e eventualmente pode desenvolver um quadro depressivo também associado, que é o que está aparecendo aí. Como a gente não tem o fator temporal, antigamente o luto você dava 30 dias, né? Os guidelines mais modernos, né? O DSM já bota... que depressão você caracteriza assim, 2 semanas... Né, apresentando humor deprimido, anedonia, mais tal sintomas. Então, o luto, hoje em dia você passa 2 semanas, o pessoal já enquadra como depressão e já quer tratar como depressão. Eu não concordo muito, não. Eu acho que tem que dar mais tempo para elaborar. Agora, depende também da gravidade, né? Então, é possível que essa pessoa não tenha conseguido elaborar essa perda, né? E aí, por conta disso, está desenvolvendo um quadro depressivo, né? Isolada, na cama, sem propósito, sem querer fazer nada, e talvez precise ser avaliado e medicado, né? E pode você ficar muito bem sozinho e ter um propósito a seguir, porque tem outra pergunta aqui, por favor. Sobre certas atividades realizadas sozinhas, mesmo de forma esporádica, são vistas como anormalidades. Por exemplo, estar em um bar bebendo sozinho, ir ao cinema sem companhia. Essas pessoas são frequentemente rotuladas como amarguradas e solitárias. É Luciano que fala aqui. E a Aline falou isso, né, pra gente, né? Isso é cultural, né? Tem gente que ir pro cinema sozinho, conheço gente que vai. E falou que no gosta, intervalo, vou deixar claro, viu, né? gente? Só a gente ouviu, tá, André? Beber sozinho já não é uma coisa muito assim, já olha, mas também o fato de você beber, né, sozinho, ou tá bebendo todo dia sozinho, aí já começa, a gente tem que ver até que ponto também não tem inadequação, né, do uso do álcool sozinho, né, diariamente, ou tá indo pro bar para dar desculpa para estar bebendo. Se isso aí também já não tem um outro problema por trás, mas tem muita coisa cultural, como a Aline mesmo disse, baiano é aquela coisa, né, você encontra no pão de ônibus, palavras da Aline, né, virou BFF ali e já acabou levar para casa, etc. Vai fazer isso em Curitiba? Não vai, né? Ou vai fazer isso em outro país aí, assim, não funciona dessa maneira. Na Europa você vê muito o ser só, né? Quem senta na mesa pede uma taça de vinho ou alguma coisa para beber, abre o livrinho e fica lá sozinho, e sozinho fica, e sozinho está. Não necessariamente. Talvez para a nossa cultura a gente olhe com estranheza, né? É porque o baiano tudo é com bebida também, né? E então, tudo vezes, é com muvuca, né? Tudo é exatamente. O baiano vai pra praia, tem que tomar uma. Né? No Rio de Janeiro, você vai pra praia, você toma seu mate, come aquela porcaria daquele biscoito Globo, joga seu futebol, dá um mergulho, o álcool não tá envolvido sempre. Na Bahia tá. É o caranguejo, é o acarajé, a lambreta e a cerveja que tá ali no bolo. Então, assim, o álcool é muito cultural no baiano. Então, sair e fazer uma coisa sem beber aqui na Bahia é muito pouco comum. Então, em relação a isso culturalmente, uma observação que eu tenho a fazer, assim, eu acho que mesmo quem conhece quem está lá sozinho fazendo atividade, acaba tendo essa percepção, poxa, que pena, ele tá sozinho, como se sempre que uma pessoa estivesse sozinha fosse por falta de opção. Quando, na verdade, eu acho que
um viés que a gente precisa avaliar é assim, olha, eu escolher sair sozinha, eu escolher ir ao teatro sozinha, eu escolher ir ao cinema, viajar sozinha, ótimo. O que talvez seja muito difícil é eu precisar fazer isso porque eu não tenho companhia. E aí, como a gente vive vou dizer assim, nesse julgamento social de que a pessoa que está sozinha, né? Eu acho que isso está no inconsciente coletivo, que a pessoa que está sozinha, ela está sozinha porque ela não é boa o suficiente para ter alguém ao seu lado, a gente acaba incorrendo nesse julgamento, né? Então, respondendo à pergunta do ouvinte, eu acredito que seja muito do ponto de vista cultural. Como você falou, você chega na Europa, você olha... Você tem diversas pessoas no museu admirando as obras sozinho ou em cafés com livros, né? Fumando seu cigarro, admirando a vida. E na Bahia isso é muito mais incomum, então acho que causa mais estranheza. Tem uma pergunta aqui do Dulcineia, uma pergunta não, ela coloca como exemplo. Boa tarde, eu perdi a mãe há 5 anos e o marido há 6 anos. Vivi com ele 30 anos. Hoje sou viúva, vivo só. No início foi difícil, mas acostumei a viver só e Deus. Não faço questão de ninguém comigo, estou adaptada. Dulcineia, é um processo? É um processo, mas aí a questão, estou adaptada, me deixou uma dúvida. Estou adaptada, assim, me conformei, não estou feliz, estou adaptada, estou bem. Ou seja, minha mãe morreu e meu marido também, mas eu tenho filhos, eu tenho família, eu socializo, eu não socializo, porque uma coisa é você se adaptar à perda de um ente querido e etc, né? Aí você morava com uma pessoa e agora mora sozinha, mas não necessariamente você está só, você se adaptou àquela perda ali, né? Mas ficar sozinho... talvez tenha muita gente que coloque o sozinho estar morando sozinho. Eu vi outro dia um exemplo, era um senhor, acho que 91 anos, se eu não me engano, e ele já morava só porque não tinha mais ninguém. A família dele era de fora, não estava aqui, e se acompanhava ele nas atividades. Ele falou que ele se sentia uma hora dentro de casa, porque fora ele conversava com um, conversava com o outro, tinha uma atividade, ele tinha propósitos de sair, e fazia essa saída diária, esse movimento. O que eu acho talvez... O Cineia manda aqui para ver se é isso. Me adaptei a morar só. A chegar em casa não ter barulho. Sim. E talvez, Cristina, o me adaptei seja ressignifiquei. Uhum. Porque eu acho que a palavra-chave nisso aí é ressignificar. Né? Eu tinha uma vida, ela estava adaptada também a ter um marido, a ter uma mãe. Às vezes é uma mãe ou um pai do qual a pessoa é cuidador e já está demenciado e existe uma solidão ali porque aquela pessoa que ele está cuidando não é mais a mesma que ele conheceu. Então, assim, nesse caso, a pessoa tem a companhia da mãe ou do pai, mas ainda assim está só. E o que a gente tem visto, o que eu tenho visto como geriatra, que é uma tendência, um nível de organização das pessoas mais maduras e das pessoas idosas, planejando no envelhecimento, morar em ambientes como senior livings, para que eles possam estar em ambientes onde eles possam ter interação com pessoas que têm os mesmos interesses, que têm os mesmos, as mesmas experiências para serem trocadas e que tenham um suporte, né? Para não depender de filho. Eu tenho, na minha experiência assim, de poucos, 25 anos quase, eu tenho casos de pacientes que não tinham filhos e nunca foram deixados sós. E pacientes que tinham 10 filhos, mas viviam sós, né? Viviam sós mesmo que não institucionalizados. Viviam sós dentro de casa, com 2 filhos, com filho, nora, netos, mas que experimentavam essa solidão. E aí, a gente vê aqui em Salvador, por exemplo, a gente tem casas de repouso, mas a gente, eu conheço agora há pouco tempo, comecei a assistir pacientes lá, um ambiente onde havia uma fila de espera para se entrar e as pessoas entravam e tinham bailes, festas, né, que era o Lar Franciscano Santa Isabel.
Então, assim, é um lugar belíssimo onde existia uma organização social para que as pessoas tivessem um nível de convivência e não tivessem solidão e morassem cada um no seu quarto. Então, assim, há mais de 100 anos se vislumbrava algo assim. Então, talvez o nível de organização para a sociedade caminhe mais por isso aí, porque estamos tendo menos filhos, né? As pessoas estão trabalhando até mais tarde, né? Até uma idade mais avançada. Então, talvez essa seja uma adaptação também, como Dulcineia falou. Dulcineia. Vamos chamar a Lorena, que está aí na linha? Vamos. Tá, ela chegou Depois por aí. me lembro de um livro. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, galera do bem. Eu estou falando de um negócio aí, velho, que eu não entendo nada disso. Paguei 73 do pau aqui. Corre, sobe escada, pinta goma, papai pra cá, lá pode cair na festa, o couro come. Agora tem uma coisa. Eu respeito a solidão quando ela é doente. Não, tá doente, perdeu pai e mãe, eu não sou pai, não sou mãe, não tem ninguém. Tem meu filho e ele que vive a vida dele. Agora eu respeito como doente, porque eu tenho uma sobrinha de 38 anos, que é mais velha do que eu, muito. Chama pra festa, pra separar, não vai em nada. Dorme com 2 cachorros. Quer dizer, é o tipo da coisa que eu não sei se instala aí no coração, na mente, na boca ou na natureza. Me diga aí, doutor. Um abraço. Eu não sei nem se eu entendi direito aqui, porque eu achei o áudio estava um pouquinho baixo. Ela não tem nenhum problema com solidão. Mas aos tem uma 73 filha anos que é difícil, e fica só com os cachorros, tudo que ela chama pra ir, ela não vai. Tem que ver também, assim, às vezes a gente precisa respeitar a personalidade da pessoa também, né? Talvez ela curta outras coisas, ela, enfim, né, seja uma pessoa mais reservada, e às vezes a mãe também é super extrovertida demais, e aí acaba que o filho meio que, né, vira um pouco mais introvertido né, em contraponto a essa extroversão, né, excessiva, entre aspas, né, da mãe. E, enfim, talvez a turma dela não seja a mãe, né? Ela precisa de outras vivências e outras experiências. Não sei, é uma pergunta difícil da gente responder nesse contexto, né? Bacana que ela com 70 e poucos anos é super alegre, super feliz, super ativa, etc, né? Mas, enfim, né? A questão é ver se sua filha está bem ou não. Se esse estar só é uma escolha dela ou se isso está causando algum sofrimento nela, ou se está só incomodando você porque você é diferente dela, né? Então, se ela não tem nenhum sofrimento, etc., não tem muito o que fazer, né? Tem uma fala que ela trouxe que me chamou muita atenção, é que assim, eu entendi ela dizer assim: eu respeito a solidão quando ela vem no contexto de uma pessoa que perdeu pai, que perdeu mãe, mas uma pessoa de 38 anos que escolhe estar sozinha. Então, assim, talvez nessa fala haja um pouco do que a gente vê no dia a dia com o preconceito em relação ao modelo diferente de funcionamento, ou até se essa pessoa tem um adoecimento psíquico que leva ela a se isolar, né? Esse modo de se comportar mais afastado e de repente isso acaba refletindo, né? Porque já sofre o preconceito de não estar e aí os outros ficam, porque você não faz, etc e tal, e às vezes isso vira uma bola de neve. É aquela coisa que, assim, né, que quando às vezes a pessoa está deprimida, né, e aí vem aquela coisa motivacional. Você tem lá motivo para estar deprimido? Tá ótima. Você é radialista, tem um programa seu e ganha bem e tem um carro bonito, o dia tá lindo. Qual é o motivo que você tem para estar? E a pessoa fala: ai meu Deus, eu devo ser péssimo mesmo, porque, né, como é que eu tô deprimido, né? Não tem motivo para ter deprimido, como se você tivesse motivo para ter pressão alta ou eventualmente para ter sua tireoide deixar de funcionar e bastasse eu fazer um esforcinho ou pensar positivo que eu vou melhorar. Então, assim, no caso da filha, tem que, assim, não sei, ela tá tendo algum prejuízo, ela tá tendo alguma perda com isso, é uma escolha dela. Essa que é a grande questão, porque a gente não pode querer que os outros sejam iguais a gente tem, né, pessoas com personalidades diferentes,
e que gostam de coisas diferentes, né? Talvez essa mãe é super ativa aí, mas... Antes que eu me esqueça, só para eu fazer uma brechinha aqui, porque a Aline falou sobre esses lugares que as pessoas ficam mais velhas, têm coisas em comum para fazer, que muita gente tem preconceito de ir. Tem um livro que é muito bacana, chama O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Ele passa em um retiro para aposentados na Inglaterra, no interior, e eles se encontram, são muito distintos, mas eles se encontram para desvendar crimes que aconteceram, não tiveram resposta. E aquilo é uma grande motivação e é uma delícia de livro, mas fala desse ser sozinho, ou do que tem um filho e foi para ali, ou que não tem filho nenhum, ou que o marido já está doente. Tem todos os personagens. E é muito interessante o olhar de cada um. Fica a dica aí. Viu? Anotado. Essa questão, eu vou até deixar a minha outra ponta, que eu ia para o outro lado, né? Da sensação de estar só, sem estar fisicamente só, né? Da sensação de estar solitária, que tem algumas perguntas sobre isso. Mas como o Cris trouxe esse exemplo aí, a gente falou desses ambientes, há também ainda um preconceito muito grande, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até com a palavra que se usa, né? As pessoas não gostam de falar asilo, não se fala mais isso, qual é o termo? Como é que a gente vai, por exemplo, construir um olhar positivo para esses ambientes se a gente ainda tem uma sociedade, por exemplo, que olha negativamente para esse tipo de espaço de acolhimento, né? Excelente sua pergunta, assim. Eu acredito que, como vivemos numa sociedade consumista, em que o novo, ele é absolutamente imperativo. O novo em tudo, né? Lança um novo telefone, lança um novo, então todo mundo tem que ter o novo. Então, baseado nesse modelo de pensar, eu acho que inconscientemente acaba desvalorizando o que não é novo, né? E já se gastou tanto a palavra idoso, a palavra velho, que eu tenho tomado meio assim, antipatia dessa palavra, em que pese ser geriatra. Então, eu tenho buscado muito falar de maturidade, né? E acho que a gente vai viver para a maturidade saudável. Hoje, eu já atendo em consultório pacientes de 50 anos que fazem... eu tenho atendo um paciente essa semana que ele disse: olha, doutora, eu vou demorar um pouquinho porque eu vou para um torneio de tênis que eu vou competir. Eu achei sensacional. Né? Ele tem mais de 60. Mas, assim, enquanto nós continuarmos olhando para o que ficou para trás como algo inútil, inadequado, ruim, continuaremos com essa percepção de etarismo e de, enfim, e de desvalor. Hoje, o nome correto é instituição de longa permanência. Mesmo que seja uma casa ou se você construir um condomínio onde cada casa independente vai morar, se é um lugar para moradia de pessoas idosas, é uma instituição de longa permanência, né? Com pessoas, moradores de independência total ou independência parcial, alto nível de independência funcional. Mas, assim, eu acho que não tem para onde correr. A população está envelhecendo, os recursos, eles são finitos, os custos, eles são cada vez maiores. Essa semana eu fui no supermercado e disse: eu não vou comprar pimentão, R$16,90, vai ter que fazer comida sem pimentão, eu vou ter que fazer uma horta. Então, assim, os custos são elevados, remédio, médico, plano de saúde. Então, assim, eu acho que não tem para onde correr. Eu já tenho expectativa, já disse lá no Lar Franciscano que guarde a minha vaga, porque quando eu não quero morar com filho, eu não quero morar sozinha, eu quero ter um lugar onde tenha atividade social, etc e tal. Então, a gente precisa quebrar o preconceito para que esse paradigma venha como algo natural. E uma visão de que é um abandono, né? Porque tem esse rótulo também. Foi para uma instituição dessa, é como se aquela pessoa ela tivesse sido abandonada lá, né?
em que pese terem pessoas que têm família e escolhem ir para lá, né? Ir para a instituição. Pausa para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o nosso especial. Até já. Você está ouvindo o especial Metrópolis Serviço e Saúde. Metrópolis Serviço. Oferecimento Conselho Regional de Medicina Veterinária. Você está ouvindo o especial Metrópolis Serviço e Saúde. 4h09, de volta para o nosso especial Serviço e Saúde. Hoje, quinta-feira, a gente segue aqui com o nosso tema de hoje, que é solidão. Chegue mais se você ainda não está acompanhando, porque a conversa tá boa. Vou reforçar que seguimos aqui, eu, Stephanie Swerdick, com Cristina Miranda, essa dupla que vocês já conhecem da quinta-feira. Aliás, novidade, né? Deu tão certo. Tudo. Não, já foi anunciado ontem, pai. Não, mas tudo que eu digo, os detalhes. Tudo, os detalhes, vem, tal, exatamente quando é que vai ser. Mas esse programa será diário. Sério? Ah. Brocou, hein? Massa. Vamos nos juntar de vez, digamos assim. Adoramos. Aguardem, então, em breve, todos os detalhes dessa novidade. Mas estamos aqui no estúdio também com os nossos convidados, Aline Guimarães, médica geriatra, e André Gordilho, médico psiquiatra, discutindo esse tema que é a solidão, e a gente já foi por diversos pontos, desde definir o que é, até entender os diversos cenários. E a gente falou de algumas questões, e algumas palavras ficaram assim para mim. Propósito, estímulo, tudo isso está relacionado, e aí eu queria trazer essas palavras para que a gente pudesse falar da solidão enquanto, por exemplo, uma situação que já está ali posta e precisa ser cuidada, ou da prevenção de como a gente não deixa essa solidão chegar. Seja ela para o idoso que está ali morando só, como a gente já falou, ou para aquele que mora também com os familiares, mas ainda assim se sente só. O que é que a gente traz aí já nesse bloco, dentro desse contexto? Por favor, Aline. Então, eu tenho pacientes que eu preciso prescrever e escrever, né? Atividade física com interação social 2 vezes por semana. Vai no receituário. Vai no receituário, assinado, carimbado com data e tudo. Nos meus também, viu? Sair 1 vez por semana com amigos ou familiares, anotar o dia, para onde foi, como se sentiu e trazer na próxima consulta. É como se fosse um convite ao compromisso, né? O que eu acho que é bem interessante é que muitas vezes, muito obrigada, nesse contexto de solidão associada à depressão, por exemplo, como existe um preconceito muito grande, quando não existe empatia, compaixão de quem convive, isso passa batido, as pessoas não enxergam, as pessoas não trazem para o valor que oferecer ajuda, oferecer o suporte emocional traria para transformar a realidade daquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa está sofrendo, ela nem percebe que aquilo ali não é normal, né? E os outros não conseguem ter essa percepção para poder estender a mão, né? Trazer uma visão empática. Olha, você precisa de alguma coisa? Você já conversou com seu médico sobre isso? Vamos tomar um café? Você quer fazer isso, né? Você quer conversar comigo sobre alguma coisa? Quer trazer alguma coisa? Estimular, dar essa sacudida, né? Essa mexida nesse cenário. E dar o suporte. Eu acho que é o suporte, né? Como você dizer assim, olha, eu tô aqui e eu sou a rodinha da sua bicicleta. Se você estiver andando bem sem a rodinha, massa. Mas se você precisar da rodinha para se sentir segura, eu tô aqui para ser sua rodinha. Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que isso já ajuda bastante, né? Pelo menos no contexto do idoso, ajuda bastante. E do ponto de vista médico, uma coisa que eu acho que é muito importante, e o geriatra já faz isso de rotina, é perguntar ativamente sobre essas coisas. Como é que você tem sentido? Como é que tem estado sua energia? Seu nível de interesse pelas coisas que você
faz ou sempre gostou de fazer, o sono, o apetite, o prazer com as coisas que você faz. Então, assim, quando a gente busca ativamente, a chance da gente identificar, sejam sintomas ou fechar um diagnóstico para poder tratar, seja com medicação, seja com encaminhamento, porque, assim, o psiquiatra está aqui, que não me deixa mentir, né? Ele pode até me desmentir, mas não me deixa mentir no ar. Remédio é uma parte do tratamento, né? Hoje não existe mais tratar depressão sem atividade física, sem oferecer ou estimular a psicoterapia. E eu gosto de dizer assim que remédio é a parte mais fácil do tratamento, né? Mas o remédio sozinho, ele não resolve. Eu trabalho também, né, com psicogeriatria, né? Então, às vezes eu tenho muito intercâmbio com geriatras, etc, porque a gente naturalmente tem a mão, às vezes, um pouco mais pesada, né? E o geriatra, às vezes, chega no limite aí e fala, epa, aqui eu já vou encaminhar ali, porque a gente, naturalmente, obviamente, o geriatra, ele tem, né, o treinamento dele, assim, é como se fosse um psiquiatra, né? Tem quase que uma formação psiquiátrica, né, voltada para o idoso, tanto que a gente tem a especialização de psicogeriatria também, que é a psiquiatria também do idoso. Mas eu concordo em gênero, número e grau, Aline. Todos meus pacientes, eu falo que o tratamento ele é um tripé: medicação, atividade física e psicoterapia, né? Então, e não dá para ficar escolhendo, assim, atividade física é remédio. Então, assim, é que nem você fala assim, vou tratar o problema, vou tratar a infecção intestinal. É para tomar um antibiótico de 12 horas, assim, eu só vou tomar um. Né? Tem gente que gosta de fazer isso, né? Então eu passo um comprimido, eu vou tomar meio. Né? Aí, quando você não faz a atividade física, quando você não faz a psicoterapia, você está fazendo o tratamento pela metade. Né? E tem os pacientes que falam, então, só tem direito de reclamar se não melhorar, se fizer tudo. Né? Se não fizer, eu brinco com os pacientes assim, né? Se não fizer, não reclama comigo, não. Vai reclamar com outro. E assim, a gente tenta, assim... Agora, atividade física não é uma coisa que muita gente que não gosta, assim, de fazer, né? E que não tem... Tem gente que ama, né? Tem aquela... hoje em dia a geração mais nova, né? Que acorda 4 horas da manhã, vai nadar no Porto... Oxi! Assim de gente, 4 horas da manhã, aí vai nadar no Porto da Barra, depois vai correr, aí andar de bicicleta, quando chega às 6h30, 7 horas, já fez 2 horas de atividade física, tá a 1000 por hora, eu 4 horas, me acordo e eu tenho um treco, né? Assim, então, assim, o que é que... Então, assim, quando eu brinco, eu falo com meus pacientes assim, eu não tô pedindo pra você ser atleta. Eu tô pedindo pra você se movimentar, às vezes o idoso, né? Fizer uma caminhada todo dia, faz um pilatezinho, um alongamento, já tá legal, já aí você junta ali com a psicoterapia. Aí tem aqueles que não gostam do psiquiatra, que o psiquiatra é meio maluco, e tem uns que também não gostam de psicólogo, que não vai pagar pra ficar conversando. Já ouvi isso. Né? Então, o preconceito, né? É o preconceito. E que isso vem sendo quebrado, vem diminuindo, né? E aí, assim, a psicoeducação, que eu sempre falo, assim, você perder o seu tempo ali, perder o seu tempo entre aspas, né? Porque a consulta... Você dedicar o seu tempo, gastar, né? Exatamente, porque às vezes a consulta, em 5 minutos de consulta, você já sabe o que o paciente tem, você já sabe o que você vai passar, você já sabe o que você vai fazer, e o resto do tempo ali é para gerenciar o paciente, é para ouvi-lo, a empatia, é desenvolver o vínculo, psicoeducar o paciente, explicar o tratamento, por que ele tem que fazer, o tempo que ele tem que fazer, por que ele tem que fazer atividade física, por que é importante, porque escrever sem atividade física, não sei o quê, não vai fazer. Aí você tem que explicar o porquê daquilo, etc. E aí isso sim é o que muitas vezes leva tempo, né? Obviamente tem casos que são mais graves, que eu falo, né, brincando dos 5 minutos, mas às vezes é verdade. Às vezes com 5 minutos você já sabe o que o paciente tem. E já tá com remédio na cabeça, já tá não sei o quê. E aquela coisa, né? Você vai ouvindo. Aí você vai entendendo de onde é que vem aquilo, né? O histórico familiar, como aquele paciente ele se comporta. Rotina é uma coisa extremamente importante. Então você se aposenta com 50 anos. Né? Sei lá, você vê isso muitas vezes no meio militar, às vezes Petrobras, determinados bancos públicos, etc. E aí a pessoa pega com 50 anos, pronto, me aposentei. Aí passa 3 meses vendo Netflix, 2 meses viajando, dinheiro acaba, não sei o que, vai fazer o que da vida?
Sentir Fica dor, parado. sentir dor. Aí começa a reclamar, né? Depressão. Porque a depressão do idoso, ela se manifesta diferente do adulto jovem, né? Então, o idoso é mais reclamão, o idoso é poliqueixoso, reclama muito de dor. Então, às vezes, assim, as pessoas acham que o idoso ser poliqueixoso, reclamão, ranzinza, ficar sentado, não querer participar das coisas é uma coisa normal e não é. Não é. O idoso, ele gosta de se encontrar, ele gosta de socializar. O idoso que está isolado, reclamando de tudo, etc, 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 o velho ranzinza que a gente, né, tem um estereótipo daquilo, esse cara está deprimido, ou tem alguma outra coisa, né? Tem até uma pergunta aqui Não de tem erro. Zenaide. Tem uma tia que não aceita fazer terapia, nem pilates. O que eu faço? Esgana. Não, tô brincando. Sensacional! Tem que fazer um trabalho, Vamos ser né? cancelados Tem que fazer nesse minuto. Acabou. Eu não posso. Elon Musk. Um trabalho. Musk. Tem que fazer Elon um trabalho Musk de vai nos convencimento com esse cancelar. idoso, né? Essa tia, imagino que seja idosa, né? Aí a Imagino. gente tem que avaliar o que é que ela tem, por que ela é contra, né? Quais são os valores que ela traz do passado para ter esse preconceito em cima da coisa? O que é que a gente pode dar de exemplo para ela e psicoeducar? Quando eu falo em psicoeducar, é isso aí, seria mostrar para ela que funciona, colocar ela para ver um vídeo, colocar ela para ver uma coisa, mostrar a importância, colocar, né? Hoje, qualquer Google que você dá, etc., você tem acesso a estudo, a coisa, não sei o quê, mesmo que seja besteira, mas para convencer, né, o idoso daquilo, né, o caminhar, a gente, cada vez mais a gente percebe que a força nas pernas é importante para a qualidade de vida na longevidade, né, então, ou seja, mas assim, eu falo meus pacientes, eu não quero que você vire triatleta, né, não quero que você vire maratonista, a ideia não é essa, a ideia é que você faça alguma coisa e rotina, criar rotina, porque sem rotina a gente acha lindo, assim, não, pô, A gente se perde. Eu queria ser músico, meu sonho era ser músico, vamos lá, toco ser guitarrista de uma banda famosa, imagina que maravilha, mas imagine, você tá segunda-feira numa cidade dizendo a mesma coisa, tocando as mesmas músicas, dizendo que a cidade é uma cidade mais linda, que o público é um pouco mais bonito, que não sei o que, aí você muda de cidade, aí é a mesma coisa, hotel, não sei o que, aí passa 3 meses nisso, imagine, que inferno que não deve ser. Deve ser cansativo, claro que é cansativo, né? Assim, porém, a importância da rotina, ela está no você organizar a sua vida, na organização de sua vida. Porque sem organização você fica perdido. Então é aquela coisa do aposentado que não tem o que fazer, que não tem um projeto de vida, o projeto que você falou. O propósito. Né? O propósito, né? Então, e aí a pessoa deprime, a pessoa cai pro álcool, cai para coisas desse Se o propósito sentido. ele juntar com uma atividade física, melhor ainda. Atividade física no sentido... Os Zonas Azuis, que é aquele documentário na Netflix, ele mostra comunidades que são muito pobres, mas que sim, ele tem que andar, ele tem que descer, ele tem que subir, ele tem que agachar, ele tem que montar no cavalo, ele faz atividade, ele tem que cortar. Tudo que tem em comum é atividade física. Exatamente. Aí você pega na Sardenha, não é o povo que está na beira do mar, Não. é que está na montanha. Exatamente. Então aqueles velhinhos descendo, subindo Exatamente. a montanha, andando, caminhando, não sei o quê. No Japão, você vê que não tem cadeira, né? O pessoal tem que ficar sentando, levantando, agachando, vai, não sei o quê. Atividade física. Não necessariamente ser atleta. Olha, a gente tem ouvinte na linha. Jair. Tudo bom, Jair? Como vai? Tudo ótimo, boa tarde. Eu quero saber se vocês têm, os doutores, tem um grupo assim de voluntariados que possam visitar nas casas das pessoas, digamos famílias que têm idosos e têm problemas até de psíquico devido à convivência, né? E de sentir pessoas, digamos assim, é aquela pessoa que está doente, não quer dar trabalho aos outros. Vocês têm um grupo assim que possa dar essa atenção? Como fosse a forma de ter voluntariado? Eu vou deixar eles responderem, mas existem, na verdade, por incrível que pareça, muitos dos asilos, e usarei essa palavra porque realmente eu não sei outra. Instituição de longa permanência. Instituição de longa permanência. Tem de graça. Mas assim, hoje a saúde pública ela está organizada de uma forma que existem os programas de saúde da família, que são capacitados de tempos em tempos. A Bahia, Salvador, tem a sede do CREASE, que é o Centro de Referência Estadual de Atenção à Saúde do Idoso, que faz capacitação de equipes de saúde da família, e
para quem tem a dificuldade de sair de casa, seja por uma situação física ou psíquica, a pessoa pode ir até a instituição, o posto de saúde da família, levar a situação para assistente social para que se possa fazer esse deslocamento até o domicílio para avaliar isso aí, né? Então, assim, em que pese eu não conhecer grupos que façam isso como um trabalho voluntário, a Organização da Saúde Pública, ela já traz essa perspectiva. Eu queria fazer uma pontuação em relação ao ouvinte que falou da tia, é que, assim, eu acho que o mais importante, o começo de tudo, é você fazer conexão. Muitas pessoas, elas só vão aderir a um tratamento, seja ele medicamentoso ou não medicamentoso, se para eles fizer sentido. E para fazer sentido, muitas vezes a gente tem que gerar uma relação valorosa, uma relação de confiança para que ela consiga olhar para o que aquela pessoa, aquele médico, na maioria das vezes, está dizendo e confiar que aquilo aí de fato faça sentido. Então, acho que às vezes não deu certo com um médico, não deu certo com um terapeuta, etc e tal. Isso não significa que não haja perspectiva de ganho, né? Talvez seja importante passar num segundo médico, passar num segundo... No caso dela, era a resistência à psicoterapia. E nem todo mundo tem condição de lidar com a situação que a psicoterapia vai tratar. Então, a gente também tem que respeitar o limite. É igual aquela pessoa que tem um diagnóstico de câncer, mas não tem condição de saber ou não quer saber, expressa que não quer saber, direto ou indiretamente, que tem um câncer. Então, a gente também precisa respeitar essa limitação. A negação, né? Porque, às vezes, expor aquela pessoa àquela fala com aquele profissional pode também trazer mais dano do que benefício, né? Então, acho que não dá para forçar também. Na sequência tem Marcos. Oi, Marcos. Boa tarde. Boa tarde. Já está no ar. Muito interessante a discussão. Eu não sou da área, minha área é de exatas, mas eu sou professor, certo? E a gente aprende muito nessa vida do ensino. Eu digo até para aquela ouvinte que falou sobre a tia. Às vezes, sobrinho, filho, é muito chato, tá entendendo? O idoso já não gosta porque a pessoa só vive pegando no pé. Às vezes tem uma pessoa, um amigo, que se você procurar ver quem é amiga dessa pessoa, quem é um amigo dessa pessoa, que a pessoa escuta, e você dizer assim, converse com minha tia para ver se faz isso, às vezes surte mais efeito que o parente. O parente termina sendo chato, sabe? Então, isso surte muito efeito quando você procura uma pessoa que tenha influência sobre a vida daquela outra, que possa trazer para que ela venha fazer alguma atividade física, passeios, essas coisas assim. Tá ok, boa tarde, obrigado. O velho santo de casa não faz milagre, né? Eu tenho na família, enfim, um caso que percebi que estava deprimindo e aí fui falar, né? E aí quando fui falar, tomei uma rabanada, né? E aí, né? Eu não sou maluco, sou maluco. Tá bom. Aí soube que ia pro cardiologista. E aí eu liguei pro colega, né? E aí falei, tá indo aí. Não se entregue não, coleguinha. Dá uma olhada na pessoa aí. Se eu acho que tá com isso, eu sugiro que você passe isso. Aí beleza. Aí depois, quando voltou, chegou assim, fulano passou isso aqui, mas eu só disse que tomava se você desse ok. Eu falei, olha que sacada excelente que ele teve, rapaz, uma maravilha, excelente medicação, eu tomaria assim, né? Então, às vezes, essas coisas, né? Assim, não adianta você, às vezes, santo de casa não faz milagre e é isso aí, né? Olha, aqui tem uma mensagem, a Aline trouxe um ponto que é a solidão de quem cuida, né? Ana Cristina mandou uma mensagem aqui, dizendo que o Profissão Repórter dessa semana, inclusive, abordou a solidão de mulheres que cuidam sozinhas de parentes. E estas estão sós não por opção, mas por imposição. E aí, quando a gente fala de quem cuida, a gente precisa dar algum tipo de cuidado e acolhimento para essa pessoa que está ali nessa posição de cuidado, né?
não só pela questão da solidão, mas podem adicionar outras coisas aí nesse pacote, né? É verdade. A carga em cima do cuidador, seja ele formal, contratado, seja ele familiar, talvez o familiar seja até maior, ela é muito grande. A gente falou um pouquinho sobre isso no programa que a gente discutiu alguma coisa, a gente falou do tema da redação do Enem. Sim. Lembra? Sim, que falava do cuidado, né? Da invisibilidade do papel e do valor da mulher no cuidado. Então, de fato, o cuidado ligado a seja um idoso, seja uma pessoa com uma deficiência cognitiva de nascença, né? Traz muito isso, né? Eu, na minha vida profissional, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que tiveram filhos especiais e os maridos abandonaram. E a sensação de solidão dessas mulheres é absurda. É absurda. A gente sabe que os cuidadores, eles têm um risco de adoecimento maior, seja de depressão, doença cardiovascular. Então, eles, de fato, precisam de cuidados e, assim, eu acho que precisa de uma política de saúde que favoreça esse cuidado, né? Porque isso aí é uma massa que é invisível. Esse número a gente não tem. Quantos estão exercendo esse papel? E é um papel de muita solidão. Acontece com certa frequência da pessoa viver em função do cuidado do outro, sozinha, e estimar que quando ela tiver ajuda ou quando ela não tiver mais a obrigação do cuidado, ela tem uma série de coisas que ela quer realizar. E, de repente, quando esse momento finalmente chega, ela já não tem mais saúde, seja física, seja emocional, seja financeira, para poder correr atrás dos sonhos dela. Então, assim, é algo bem impactante. Isso, às vezes, acontece em famílias que têm vários filhos, né? Aí um filho toma todo o cuidado, né? E os outros ficam, né, de lá regrando, né? E o peso fica todo em cima de uma pessoa, né? Não é dividido. E as pessoas ficam regrando e depois ainda achando ruim, colocando defeito. Então, às vezes, essa pessoa se sente muito, né, sozinha. E isso gera Eu vou fazer só uma colocação para a gente pro intervalo, mas muitas vezes esse cuidar de alguém vira a grande motivação. E quando ela termina, a pessoa se sente só. Eu vi isso de perto. Assim, cuidava do pai, cuidou da mãe, cuidou dos filhos. Acabaram os cuidados. Acabou a necessidade de ser útil. E não se sabia mais fazer outra coisa. Porque substituiu a vida dela pela vida do outro. O cuidar era o grande propósito. Exato. E aí, quando ela não tinha mais quem cuidar, ela perdeu o papel social dela. E não sabe se cuidar também. Era o que, na cabeça dela, no inconsciente dela, valorava ela. Ela era uma pessoa de valor porque ela fazia isso. Né? Então... Complexo, hein? Muito. Bem complexo. Mas pior é Zé Silva ali do outro lado, acenando loucamente, tá, Zé? Ok. Tem intervalos, e tem trânsito no ponto. Vamos lá na redação. Duda Matos já tá por aí para informar quem tá circulando pela cidade, como é que tá a situação agora. E voltamos já para o nosso último bloco. O trânsito na metrópole. Olá, boa tarde. O trânsito está lento na Avenida Bonocô, no sentido Shopping da Bahia, devido à manutenção da Embasa para efetuar a troca de uma tampa de bueiro que estava danificada. No Dique do Tororó, também no sentido Bonocô, a faixa da esquerda está bloqueada temporariamente por conta de uma obra da Conder para a requalificação da calçada. O serviço que interditava a rua Rio Amazonas na Vila Laura foi concluído e o trânsito já foi liberado. Na Avenida Luiz Viana Filho, a paralela, está tudo congestionado no trecho de sempre entre a passarela do Salvador Shopping até a rodoviária. Na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no sentido Orla, o trânsito está lento entre o viaduto do Parque da Cidade até a Cidade Jardim. E no sentido centro, também na Antônio Carlos, os motoristas podem enfrentar um congestionamento entre a entrada do hiperposto até a entrada da Cruz da Redenção. Duda Matos para o Metrópolis Saúde e Serviço. Você está ouvindo o especial Metrópolis Serviço e Saúde. Você conhece a Atitude Saúde? Deixa a gente se apresentar.
Somos a operadora que pensa na saúde do trabalhador. Estamos entre as 5 maiores operadoras de saúde da Bahia. Temos a melhor rede clínica e hospitalar referenciada e com cobertura fora do estado. Peça ao seu RH para entrar em contato com a gente e conheça o que há de melhor em plano de saúde na Bahia. Acesse planoatitudesaude.com.br ou ligue 3032 4900. Vem ser Atitude! Sabe aquele lance do que é bom dura pouco? Nas Óticas da Fábrica, essa história não cola. A liquidação anual foi esticada até 15 de abril. Óculos e armações com 60% de desconto e 10 parcelas sem juros. Para os esquecidinhos, atrasadinhos e os que curtem uma oportunidade até o fim. Lauro de Freitas nos melhores shoppings de Aracaju e Salvador. E na Paulo VI, Pituba. Dica odontológica. Perder um ou mais dentes é sempre algo complicado. Não apenas esteticamente, mas também porque este problema pode influenciar a forma como falamos, mastigamos e até respiramos. Como cada caso é diferente, atualmente a odontologia tem vários tipos de implantes e próteses para atender a todas as demandas. Meu nome é Edmundo Leite, sou dentista, especialista em prótese dentária. Silvânia Rocha Odontologia. Responsável técnico, doutora Silvânia Rocha, CROBA 14011. Toda Salvador, toda Salvador. Toda Salvador na boa, toda Salvador de boa, toda Salvador no Boa Praça. Toda Salvador. Tem segurança e um mundo inclusivo. Empreendedores e artistas criativos. A gastronomia da Bahia e do mundão. A criançada esquece o celular e brinca de montão. Apoio Rádio Metrópole e Prefeitura Municipal de Salvador. Toda Salvador. Toda Salvador na boa. Toda Salvador de boa. Toda Salvador no Boa Praça. Toda Salvador. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia, especialistas em cirurgia de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, transplante de córnea, cirurgia refrativa, aparelhos de última geração para diagnósticos precisos. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia para você e sua família. Unidades na Avenida Tancredo Neves, edifício Salvador Prime, Torre Work, 3º andar, e Rua da Alfazema, edifício Iguatemi Business and Flat, 1º andar, Iguatemi. Telefone 2203-4444. Cuidar da saúde dos colaboradores é fundamental para a sua empresa. Na Promédica, você encontra operadores de planos de saúde empresariais com mais de 50 anos de história. Oferecemos estrutura própria, com 4 hospitais, 8 centros médicos e laboratórios Data Lab, além de rede credenciada. Toda a administração é localizada em Salvador, ao seu lado. Ligue 3271-9200. Promédica, muito mais saúde. ANS 326861. Chegou a hora de conhecer o programa Bahia pela Paz. O Bahia pela Paz é parte de uma nova política de segurança pública na Bahia. Entre as iniciativas estão a modernização das ações policiais e de justiça e ações sociais para garantir os direitos e a cidadania de quem vive nas comunidades. O programa traz uma visão mais ampla sobre a segurança pública, com a participação do Governo do Estado, do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública, sociedade civil organizada e comunidades, todos unidos pela paz. No primeiro ano, o programa vai chegar a 12 comunidades em Salvador e no interior. Serão 24 coletivos Bahia pela Paz, formados por equipes do Governo do Estado e comunidades para dialogar e desenvolver ações como os núcleos do programa Esporte por Toda Parte, editais de cultura, equipes do programa Corra Pro Abraço, a inclusão de jovens no programa Qualifica Bahia e a realização de caravanas de empreendedorismo negro. É mais cidadania, respeito e desenvolvimento social. Bahia pela Paz. Mais oportunidades, mais segurança. Bahia, governo presente, futuro pra gente. A Rádio da Cidade.
Você está ouvindo o especial Metrópole Serviço e Saúde. 4h39 de volta com o nosso especial, último bloco para a gente seguir falando sobre solidão. Vou passar aqui rápido para relembrar vocês. Eu sei que tá todo mundo aí, ó, aguardando para a gente seguir essa conversa com a Aline Guimarães, médica geriatra, também André Gordilho, médico psiquiatra. E são muitos pontos. Vários. Eu já nem sei se eu vou conseguir chegar no meu futuro hoje. Vamos lá. A gente tem essa fé. Que Stephanie sempre traz para o último ponto, vocês que já sabem, o futuro. Porque é importante como é que a gente vai enxergar o mundo daqui para frente. E se tem um olhar... É bom juntar, porque, na verdade, a gente está envelhecendo. Sim, e eu vou a juntar população não só tá com o ficando envelhecimento, mas eu vou juntar com um elementozinho que a gente trouxe lá no início, que é a tecnologia. E saber se essa tecnologia que a gente está caminhando com ela, nesse futuro aí, se a gente vai ficar mais solitário por causa dela ou se ela vai nos ajudar em algumas situações de solidão. Então, eu achava que eu não podia vir dar entrevista, que eu tinha medo de me perguntarem uma coisa que eu não sei responder. E aí eu aprendi que não tem problema a gente dizer não sei. Não tem problema algum. Eu não sei, porque eu acho que é uma coisa que vem sendo construída, né? Eu acho que do jeito que as coisas estão caminhando, não é sustentável. Né? Não é sustentável se viver dessa forma. André está aqui, sabe mais do que eu, que o índice de uso de drogas psicotrópicas, sejam psicoestimulantes, sejam antidepressivos, sejam moduladores do humor, enfim, ele tem crescido muito entre adolescentes e adultos jovens, né? A gente teve a pandemia, né? A gente não pode tirar a pandemia do circuito. Se tornou um marco, aproveitar que a gente citou ela. A gente tem o antes e depois, Na claramente. minha percepção, sim. Na minha percepção, sim. Eu vou falar a prática clínica é que poucas pessoas saíram ilesas da pandemia. Dos idosos, muitos deprimiram, muitos pioraram a cognição, muitos que já tinham um quadro demencial pioraram absurdamente. Então, assim, para mim a pandemia é um marco, é um divisor de águas. Eu acho muito que é uma por cicatriz. conta do isolamento e muito por conta do próprio Covid, né? Que dá aquele brain fog, que dá as coisas. Exatamente, por conta do isolamento e por conta das questões de memória realmente voltadas à doença, né? E pelo tanto que a gente ainda não sabe. Exato. Eu acho que tem a coisa do isolamento, mas assim, eu no meu íntimo acho que existe alguma toxicidade no medo e no pânico que se gerou naquele período. Eu empiricamente, acho que o medo e o pânico, ele tem uma certa toxicidade mesmo. E eu acho também, viu, que a gente vive numa época que tem uma tendência a um overdiagnóstico de tudo. Agora, se você for pegar o DSM-5, TR, não sei o quê, aí cada vez tem mais doença, né? Assim, eu acho que quando chegar no 6, dos 7, 100% da pessoa vai ter algum transtorno mental. Eu acho que tem um overdiagnóstico. Agora, a gente está vivendo a época do autismo. Nada minimizando em relação ao autismo, mas eu acho que tem um overdiagnóstico de autismo. Então, tem pessoas que você vê assim... um colega me mostrou um vídeo de uma influencer humorista falando e super desenvolta no palco e aí dizendo que tem diagnóstico de autismo. Eu falei, da onde? Como? Sabe, o pessoal... Como teve uma época de um overdiagnóstico de TDAH, que ainda tem um pouquinho... Ainda tem, mas assim, teve um pico e aí diminuiu e continuou alto. Porque as pessoas hoje usam psicoestimulante para estudar. Então você tem que ter um rendimento máximo, aí vem a turma que vai fazer vestibular, a turma que vai fazer concurso, fica dando um jeito de conseguir, né, as medicações. E agora tem o overdiagnóstico de autismo. Né? Então, assim, o autismo é principalmente tipo 1, que seria o mais leve. Então, eu posso ser autista, você pode ser autista, então, aquela coisa, né? Então, eu acho que tem um exagero também. E a psiquiatria, infelizmente, nesse ponto, eu acho que tem, às vezes, contribuído de forma negativa nesses manuais de diagnóstico. Eu acho que tem exagerado, né, no overdiagnóstico. Então, você está codificando tudo.
Então, hoje em dia... CID para tudo que é lado. Tem CID e DSM para tudo que é lado. Nesse caso, talvez, André, o fato de a psiquiatria ser uma especialidade em que não existem marcadores específicos, né? Depende muito do que o paciente traz. E hoje termos, assim, o Dr. Google, que se você botar assim, como simular diagnóstico de tal, aí vai aparecer tudo, né? E aí você traz isso de repente, a pessoa burlar o sistema para querer ter um diagnóstico, para ter acesso a uma medicação com outro propósito. Uns querem porque emagrece, os outros querem porque querem ter hiperperformance no estudo, sem contemporizar o que tem de ruim. Associado a um excesso de médicos aí que estão sendo jogados no mercado sem preparo, né? A gente é o segundo país do mundo em número de faculdade de medicina, só perde para a Índia, que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas em 5 faculdades. Então a gente vai ter em breve mais faculdades que a Índia. E aí você não tem uma formação adequada, as pessoas se atendem saúde mental e fazem não sei o quê, sem preparo, né? Acontece e dá diagnóstico, ele não quer se apurrinhar, vai dando ali o diagnóstico, vai dando, vai fazendo, e o pessoal, né, quer ser diagnosticado, aí o médico quer dar, e aí pronto. A Aline trouxe o Google. Vocês percebem que há uma cultura também de autodiagnóstico a partir disso? Sim. A pessoa já chega lá no consultório, olha, eu acho que eu tenho isso, ou eu tenho isso, e aí já vai tentando direcionar aquilo ali. Acontece? Sim, como? O Google, os pacientes já chegam com a ideia do diagnóstico, não sei o que, porque eu vi naquilo, e o Google, aí geralmente é a Wikipédia, né? Aí vai na Wikipédia, vê aquele negócio. E aí como se, né, os 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência, mais a experiência, tudo não fosse ao Google. Daqui a pouco a gente vai ter que lidar com a inteligência artificial também aí, né? Você pega no chat GPT, você bota lá, você, como é o diagnóstico de depressão, ele vai dizer tudo, né? Se você botar como é que eu... Não, enfim, né? Como é que eu... né? E outras cositas más. Entendeu? Ou seja, então a gente tem que lidar com isso, aí você tem que desconstruir aquilo que vem, mostrar que não é bem assim, ou então citação de artigo. Aí o pessoal, porque tem esse artigo canabidiol mesmo, por exemplo, né? O pessoal agora febre do canabidiol como se fosse a solução do mundo, e canabidiol não tem evidência científica, né, robusta na psiquiatria, não tem, né? Ponto, não tem mesmo. E aí, mas a indústria da maconha é muito forte, tanto que você vê que agora o SUS libera venda do canabidiol sem evidência científica suficiente. Então a pessoa chega querendo usar, aí eu tenho que ficar trabalhando, não vai, ou então, eventualmente, você pode, quer usar a nível experimental, isso aqui assim, você já mostrando, porque ainda é experimental, né? E não sei nem se vai. Você tem o uso do canabidiol muito bem estabelecido para quê? Para crise convulsiva refratária, alguma coisa na dor, parece que tem alguma coisa promissora, apesar de que eu peguei um artigo hoje que eu vi que derrubando isso. Aí as pessoas chegam com os artigos que pegam no Google com o N de 50, né, que aí fez 25 usou a droga, 25 não usou, e aí usou aquele teste estatístico que a gente brinca que estatística às vezes é a arte de torturar os dados para dar o que você quer, ou então, né, a arte de mostrar que um cara de 2 metros pode se afogar num córrego de 20 centímetros. Então, e aí ele chega com aquilo ali e querendo convencer você de que aquilo é... Mas olha, esse estudo aqui é mal feito, esse estudo aqui não tá cheio de viés aqui, sabe? Viés de seleção, viés disso, viés daquilo. E aí você precisa desmontar aquilo. Vou trazer isso tudo para o tema de hoje, que é a solidão. Vocês enxergam que a solidão lá para frente, ela vai ser maior e mais sofrida, ou a gente... Tem aí um mundo de coisa, tanto internet, inteligência artificial, rede social, médicos bem formados ou não, gente de uma maneira geral. A gente vai conseguir enxergar que vai ser mais sofrida ou menos sofrida com o que vocês estão vendo hoje? Eu acho que vai ser menos sofrida, sim. Eu acho que à medida que a gente geracionalmente quebrou um pouco da rigidez cognitiva, né? Eu acho que a gente tem tido pessoas com mais capacidade de adaptação, né? Então, por exemplo, eu tenho 47 anos
E eu sento para conversar com as amigas de minha filha, porque minha filha vai achar um mico conversar comigo assim, né? Tipo assim, sabe? E aí, como é que foi a festa? Quem ficou com quem? Então, assim, eu sento para conversar super de boa, né? E, assim, eu não tinha isso na minha geração, né? Então, talvez essa aproximação geracional traga uma condição junto com a tecnologia, né? O fato de você ter encurtado as distâncias através da tecnologia, eu acho que possibilita uma melhora na percepção da solidão, né? Em que pese a gente ter números alarmantes em relação à epidemia. Mas eu acho que temos a faca e o queijo na mão, né? Basta saber... Usar bem, né? Isso, viver isso de forma diferente. Eu vejo, né? Minha filha, ela estuda em FaceTime com a colega. Cada um em sua casa estudando, conversando, se olhando. Né? Hoje em dia, então... eu me lembro quando eu me formei, eu fui para Itália. Aí fiquei lá, me sentia super só, porque assim, uma ligação era fortuna, você não podia ligar, você não podia falar, não tinha internet ainda. Então, hoje em dia você vai morar fora, pode almoçar com quem está no Brasil, ou seja, aquilo bem utilizado. O problema é que o pessoal fica o dia inteiro ali, né, olhando o Instagram, e você senta na mesa. Sentamos nós 4 no restaurante, tá cada um com seu celular, cada um vendo seu Instagram, e a gente não conversa. Aí me lembra de uma novela que logo quando lançou o celular, não sei se você lembra disso, que tinha uma novela que o casal mais velho, eles iam pro restaurante para ficar se falando pelo celular na mesa, né? que era uma novela que era meio de comédia, assim, tal. E aí, ou seja, mas hoje em dia, o jovem, se deixar, ele fica preso naquele mundo virtual. Aí você aumenta, você tem 25 mil amigos, 30 mil amigos, mas você não interage fisicamente com ninguém. Então você desaprende tem que ser o meio do É uma interação irreal quando a gente vai para esse mundo online. Quando a gente fica lá dentro preso, Quando a gente fica lá dentro preso e não interage também na realidade, eu acho, por exemplo, eu dei o exemplo de minha filha ali, né, que ela estuda com a colega e ficam as duas estudando. Pô, isso eu acho um bom uso. É um uso interessante, as duas estão estudando junto, porque às vezes uma para casa da outra, mas estão na escola juntas, saem, vão pro reggae quando eventualmente eu deixo ou não, e aí aquelas coisas, né? Mas é diferente excesso... de quem tá na rede social apenas. Exatamente, que vive na rede social. Esses influencers que só vivem na rede social, que o mundo é um conto de fadas, é feliz. Isso não existe. O mundo não é assim. A gente não vive feliz o tempo inteiro, né? Você tem o dia que você tá calando, tem o dia que você tá mal, tem o dia que você tá triste. Faz parte, né? O divertidamente, né? Aquela coisa. Então tem dia, a tristeza faz parte da vida. Dizer que não existe, que você não vai lidar com isso, só que as pessoas parecem que não sabem lidar com isso. A ditadura da felicidade. A ditadura da felicidade, da falsa felicidade, né? E entender essa diversidade, né, de sentimentos, de emoções. Você citou num ponto e eu me lembrei, aí eu vou voltar para o que a gente está construindo para o futuro. Gael, meu filho, vai fazer 4 anos e na escola o projeto anual deles, desse semestre, é justamente trabalhar as emoções. Assistiram um filme divertidamente, fizeram um teatrinho com os monstrinhos das emoções. E aí ele chegou em casa e agora é tudo a dizer: eu estou zangado, eu estou triste, mas agora eu estou feliz. E aí ele está aprendendo a entender, nomear tudo isso que vai acontecer. Como ele vai lidar, aí ele vai aprender para frente. Mas é importante levar isso reconhecer, né? Reconhecer qual é aquele sentimento que está ali dentro. Já vai mudar muita coisa, né? Eu acredito que vai contar para o nosso futuro. Isso, a gente tem que aprender a lidar com as emoções, né? Alegria em excesso é patológico também. Eu vi sempre acompanho o Francisco Daut, que é psicanalista, e ele perguntaram se ele estava só, a filha mora em outro país. Ele, não, na verdade eu falo com minha filha mais agora do que antes, porque ele fala sempre. Ele coloca ali no WhatsApp, você pode falar, chamada de vídeo. Você vê, olha, diz coisas que você não falaria, porque você conta seu dia todo. Eu fiz isso, fiz aquilo. Que é uma experiência que, se você souber usar, lhe ajuda. Agora é saber se todo mundo está preparado para fazer direito. Nem todo mundo tá. E vai ser engolido, né? Eu diria mais, eu diria que a maioria das pessoas não tá. Não tá, verdade. Porque a gente vê o mau uso aí direto e assim... Mas a gente vai deixar aqui como, por favor, vamos fazer coisas certas, né? Qual é a dica do engraçado, porque assim, eu conheço pessoas que eu sei que não estão bem
porque elas começam a postar muito. Sim. E quando elas somem da rede social, eu sei que elas estão... Vivendo. Exatamente. E já conheço pessoas que são ao contrário. Quando não estão bem, elas somem das redes sociais. Então, eu acho que também tem um pouco da empatia mesmo e da compaixão, de você conseguir olhar o outro dentro da perspectiva do que o outro é, de como ele funciona, para a gente poder dar o suporte. Então, assim, se a gente pudesse aniquilar, é engraçado que Vitor Hugo tem uma frase que fala da solidão, que é tipo assim, ele fala que a solidão, eu vou pesquisar essa frase, depois eu digo para vocês, mas é tipo assim, como se a solidão fosse o maior mal em si, né? Mas quantas coisas foram produzidas por conta da solidão? Quantas músicas belíssimas temos que fala da solidão, né? Como o André estava falando, né? Que a tristeza faz parte, e o quanto de crescimento e o quanto de elaboração que a gente faz por conta dessas questões, né? Então, acho que... Não precisa, vamos para Vinícius, né? Melhor ser alegre que ser triste, a alegria é a melhor coisa que existe, né? Exatamente. Mas sem a tristeza não se faz um samba, não. Zé Silva? Então Pare. Acabou. Que situação. Acabou, pelo amor Zé. de Deus. Já? É isso? Já. Que situação, Zé. Não, você tá terrível. Ele fica acenando. Stephanie, você vai sentar aqui da próxima vez. Faça isso com ele, não. Eu adoro a minha posição estratégica. Não, que situação, viu? Pelo amor de Deus, Zé. Ok, Zé Silva. O que a gente vai fazer? É verdade. Ele trazer fez... novamente o nosso... Quando vocês vêm? Sim. Claro. Já tá tranquila agora? Me chamou, eu tô indo. Opa! Gerando prova, tudo anotado, gravado. Não me chame não que eu venho, viu? Tá vendo? E a frase de Vitor Hugo diz: todo o inferno está contido nessa única palavra, solidão. É bem dramático, né? Forte. Dói, né? É bem dramático. Deu um peso agora. Vamos achar uma melhor aí, forte. Gente. Não, é a frase dele. Ok. Todo eu não gosto de viajar refletindo sozinha, hoje não gosto nada sobre disso. solidão. Também não. Vamos deixar se eu todos viajar para um lugar e não entendo. tiver assim para mostrar, olha ali, ó. Olha que bacana aquilo ali, que saco. Imagine. Mas assim, a galera Mas tem viaja. gente que gosta. Mas também a pessoa viaja sozinho muitas vezes para conhecer gente. Então o pessoal vai... Faz um mochilão. Quem vai fazer Caminho Santiago vai para conhecer gente ali entre as cidades, vai conhecer. Diz que vai se conhecer. Quê, né? Eu acho uma conversa. Não, não vou falar nada vou disso. pra uma coisa Mas pode falar, você que é o especialista, diga aí. Não. A pessoa quer ali se encontrar ou quer encontrar o mundo? Tem quem quer se encontrar, mas tem de tudo. tudo. Tem de tudo. Então o pessoal vai mochilar e vai pro albergue exatamente para conhecer gente. E aí não sei o quê. Então, às vezes é uma questão de jeito de cada um. Eu não gosto. Eu prefiro viajar com alguém que eu conheço, fazer não sei o quê. Enfim. Eu também sou dessa turma aí. Cada um. Eu, um cineminha sozinho, eu gosto. Fora isso, gosto de companhia. Adoro cinema sozinho, adoro. Eu gosto em casa. Escolher o que eu quero ver, a hora que eu quero ver, vou lá. Tem um termo que os jovens têm usado muito, que é a bateria social. Né? Então, eles têm a interação, e aí eles chegam a hora... minha filha diz assim, mãe, minha bateria social tá esgotada. Ou seja, eu preciso ficar sozinha em casa, no meu quarto. Mas, assim, não necessariamente sem interagir, né? Porque, às vezes, está na rede social. Ela não quer ter contato físico com as pessoas, né? E eu acho interessante, porque de vez em quando eu digo para ela, filha, minha bateria social está esgotada. Estou precisando deitar e ler um livro. Tem um grande amigo meu que diz que a bateria social dele nem existe. Vive esgotada. No 0% sempre. Um beijo, ele sabe quem é. Eu gosto de ficar sozinha lendo, mas também é uma atividade que eu só posso fazer sozinha, gente. Pelo amor de Deus, eu vou ler pro outro. Não tem nem não graça, dá, né? Então, não veja tem bem. Graça. E eu esqueci o nome de um livro, mas eu vou pesquisar e prometo trazer da próxima vez. Tá bom, Zé, já sei. Um beijo, gente. Olha, vai agradecer, né? Vá. Não, agradeça. Vamos lá. Agradecer aqui a Aline Guimarães, médica geriatra. Já à vontade, tudo certo, né? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi ótimo, como sempre, né? Vocês são as fofas, André, muito querido. Né? Foi se muito controlou, massa. André. Fizemos uma boa dupla, né? Me André controlei Gordilho, médico psiquiatra aqui com a gente. Obrigada também. Eu não vou dizer por que não. Mas eu que agradeço. É massa estar aqui de novo. A Aline também, né? Tá com uma médica jovem, né? Recém-formada, é sempre um prazer enorme. E, enfim, né?
Como a gente falou, né? Não chame não que a gente volta. Volte. Tá registrado. Vem agora o Jornal da Cidade. Pois é, agora a nossa programação segue, vem Jornal da Cidade para vocês. E amanhã a gente volta por aqui. Beijo a todos. Tchau, tchau. Alô, ouvinte, você que está aí acompanhando a Metrópole FM, preste atenção. O programa Bahia pela Paz é parte da nova política de segurança pública no Estado e vai trazer uma maior modernização das ações policiais e de justiça, além de ações sociais para garantir mais direitos e cidadania.